Revele o sagrado. Transforme sua vida agora através do plano divino e milagroso de Deus. No terceiro ano de Joaquim, enquanto a terra de Israel estava sob o domínio do Império Egípcio, Moisés, um hebreu criado na luxuosa casa do faraó, sentia o peso de sua herança. Filhos da promessa, os israelitas eram oprimidos e sua dor ressoava em cada canto do Egito. Moisés, embora cercado por riquezas, não podia ignorar os gritos de seu povo que clamavam por liberdade. Os dias eram um emaranhado de opostos, a riqueza do palácio contrastava com a miséria de seus irmãos. Em meio a banquetes opulentos, sua alma se perdia em questionamentos profundos. Quem sou eu no meio dessa opressão? O que é que Deus quer de mim? As noites eram solitárias. Olhando pela janela do palácio, Moisés contemplava o deserto, sentindo-se preso em um mundo que lhe era estranho. O calor do dia dava lugar ao resfriado da solidão. E assim, em um desses momentos de introspecção, afastou-se dos corredores adornados. Foi quando uma visão gloriosa interrompeu seu tormento, uma sarça ardente que não se consumia. O deserto ao seu redor perdeu o significado diante da intensidade do momento. A voz do Senhor encontrou espaço em sua inquietação. Moisés, Moisés! A sarça, símbolo em chamas, anunciava um plano divino, revelando que Deus havia visto a aflição de seu povo e que viera para libertá-los. Diante do chamado, Moisés se sentiu como um frágil espelho quebrado, incapaz de refletir tão grandiosa missão. Quem sou eu para enfrentar o faraó? Ele se questionava. Mas à medida que a presença de Deus falava a seu coração, ele começou a sentir um novo fervor. Deus prometeu estar com ele e lhe dar sinais poderosos. Com o coração dividido entre dúvidas e esperança, Moisés decidiu partir em direção ao Egito, determinado a libertar seus irmãos da escravidão. Ao chegar ao palácio de Faraó, a incredulidade de Moisés se deparou com a arrogância do tirano. O dilema moral tornou-se evidente. Moisés falava com a força de Deus, mas Faraó se mantinha firme. A tensão aumentava conforme cada praga se seguia, as águas do Nilo se tornaram sangue, as rãs invadiram o Egito, e insetos cobriram a terra. Ele sentiu as lágrimas de seu povo se transformarem em um rugido de esperança, a liberdade começava a se concretizar. Por fim, após diversas resistências, chegou a tão esperada noite da Páscoa. O coração de Moisés pulsava intensamente, não apenas pela libertação de um povo, mas pela afirmação da fé em um Deus que promete redenção. Enquanto os primeiros raios da manhã penetravam a escuridão, ele liderou os israelitas em direção ao Mar Vermelho, sentindo a mistura de medo e esperança. O exército de Faraó estava próximo, e diante deles, as águas do mar se erguiam como um desafio colossal. Antes de qualquer ato, Moisés clamou ao Senhor, e a resposta divina veio como um vento poderoso, separando as águas, abrindo um caminho milagroso. À medida que o povo avançava, uma nova esperança brilhava em seu coração. Essa jornada não era apenas um escape da escravidão, era um testemunho de transformação em resposta ao chamado de Deus. Mas, em sua mente, uma pergunta ressoava: o que esperar depois desse milagre? O futuro era incerto, mas com o olhar fixo no horizonte, Moisés caminhava em fé, pronto para o que Deus revelaria em sua jornada. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Moisés, agora fortalecido pela sua vivência divina, prosseguia. Ele estava prestes a testemunhar não apenas a libertação de um povo, mas um plano divino se desenrolando, revelando a promessa de um novo horizonte. O milagre do Mar Vermelho era apenas o começo. Quando Moisés e os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, uma nova era começou. A terra sob seus pés agora era a do deserto, um lugar não conhecido, onde cada passo era repleto de incertezas. O eco das ondas que se fechavam atrás deles ressoava como um lembrete da opressão que deixavam para trás.
O sol despontava no horizonte, mas a luminosidade não dissipava a escuridão que ainda habitava seus corações. Atravessaram as águas e foram libertos, mas a jornada estava apenas começando. Os dias se tornaram semanas, e o calor abrasante do deserto revelava a fragilidade da fé do povo. Enquanto caminhavam, a murmuração começou a surgir entre os israelitas. Por que nos tirou de lá apenas para morrer neste deserto? Questionavam uns aos outros. A escassez de água se tornou um grito angustiante nas areias quentes. E em meio à aridez daquele solo, o Senhor testou o coração dele através de Moisés. Virá a hora em que o meu povo aprenderá a confiar em mim, dizia o Senhor, em murmúrios de compaixão e promessa. Certa manhã, enquanto o sol ainda estava baixo no céu, Moisés subiu ao alto de um monte, buscando a orientação do Senhor. O que fazer agora, ó Deus? Questionou com a voz repleta de anseio. E, respondendo ao seu clamor, o Senhor lhe mostrou uma rocha. Bata nesta rocha, e dela jorrará água para o povo. Com coragem renovada, Moisés desceu e, obedecendo às instruções do Senhor, golpeou a rocha. E assim, das profundezas de um ambiente hostil, uma fonte de água viva brotou, saciando a sede do povo e demonstrando a fidelidade divina em meio à prova. Mas a desconfiança ainda pairava no ar. Com o passar dos dias e a falta de alimento, o clamor por comida se intensificou. Foi então que Deus, ouvindo os lamentos do povo, decidiu mais uma vez revelar seu amor: eu lhes darei o pão do céu. Ao amanhecer seguinte, o chão estava coberto com uma substância semelhante a flocos de orvalho. O que é isso? Perguntaram os israelitas, confusos. E Moisés, com a sabedoria dada por Deus, explicou que era o maná, o sustento celestial. Um novo capítulo começava na vida daquele povo. Eles estavam sendo moldados pela mão do Senhor. Não apenas eram alimentados, mas também estavam aprendendo a obediência a Deus. Cada dia trazia o desafio de recolher o suficiente para aquele dia, pois ao amanhecer do dia seguinte, o maná estragava. Era um teste de fé e dependência diária. O Senhor estava moldando-os, ainda que não pudessem ver plenamente. Ele queria que soubessem que não era apenas o pão que alimentava a vida, mas cada palavra que saía da boca de Deus. E assim, enquanto a jornada prosseguia, um novo medo se levantou entre o povo: quem nos defenderá contra nossos inimigos? E Deus, em sua infinita sabedoria e compaixão, deixaria sua manifestação de poder ser conhecida. Moisés seria chamado a confrontar os amalecitas, um povo que atacaria os israelitas na sua vulnerabilidade. Levanta a vara e ergue-a correspondente ao poder do Senhor, ordenou Deus a Moisés, revelando que cada batalha não era apenas física, mas também espiritual. Ao erguer a vara, Moisés viu as mãos cansadas, mas sua perseverança era essencial. Quando suas mãos caíam, Israel era derrotado. Quando estavam levantadas, o povo prevalecia. O Senhor estava mostrando que a vitória vinha da conexão com Ele. Um momento culminante emergiu, e os israelitas prevaleceram naquela batalha. E assim os amalequitas foram derrotados, mas a peleja era apenas uma introdução ao cenário a seguir. Enquanto Moisés observava a vitória, uma nova revelação de Deus começava a brotar no horizonte. Um dia, no meio do deserto, Deus anunciará uma nova aliança com seu povo, um chamado para transcender as fronteiras da liberdade física e alcançar a verdadeira liberdade espiritual. O que o Senhor preparava em seus corações ainda estava por vir. No entanto, as lições aprendidas nessas areias do deserto estavam se entrelaçando com o plano celestial, uma promessa que os guiaria até a terra prometida. Mas até lá, um novo desafio se desenrolaria. As palavras do Senhor ecoariam na montanha: eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E assim, o deserto não apenas revelaria a fragilidade da humanidade, mas, através dele, um Deus poderoso continuaria a moldar um povo que ainda não compreendia o tamanho de seu amor e de seu plano. E a pergunta permanecia: estariam eles prontos para o que Deus estava prestes a revelar? O calor do deserto era implacável e a jornada dos israelitas não se mostrava menos árdua. Os dias sem sombra e a incessante busca por água e alimentos tornavam cada vez mais debilitados. O desânimo se alastrava como uma sombra, e as vozes de desconfiança ecoavam: o que faremos agora? Em quem devemos confiar? Enquanto caminhavam, Moisés, repleto de esperança, orava fervorosamente ao Senhor.
Sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, e conforme o número de desesperados crescia, buscava uma palavra de conforto divina. Foi então que o Senhor o chamou de dentro da nuvem que os guiava durante o dia. Diga ao povo: quando estiverem com fome, eu os alimentarei, e quando estiverem com sede, eu os saciarei. Não se esqueçam do que lhes prometi. Eu sou o Deus que os resgata. Moisés, reforçado pela presença de Deus, desceu a montanha e convocou o povo. Amanhã, pela manhã, vocês verão a glória do Senhor, proclamou. A expectativa pairava no ar, olhos curiosos se voltaram para ele, com o coração agitado entre a esperança e a dúvida. Ao amanhecer, o orvalho havia deixado seu manto sobre a terra. Mas, ao invés de apenas água, algo mais se revelava. Pequeninos flocos brancos, como o gengibre, cobriam o chão arenoso. Os israelitas olharam perplexos, murmurando entre si: o que é isso? E Moisés, determinado, respondeu: é o pão que o Senhor nos deu para comer. Este é o maná. Recolham-no a cada dia, conforme as instruções, pois será suficiente para sustentar vocês. Confiantes, os israelitas começaram a recolher o maná e, à medida que o faziam, o desapontamento e a dúvida se dissipavam ligeiramente. Cada floco trazia uma lembrança da promessa e cada refeição, um toque da providência divina. Mas, mesmo com o céu aberto em generosidade, a natureza do coração humano se mostrava volúvel e ingrata. Nós nos lembramos das coisas boas do Egito: carne, cebolas e alho. Aqui apenas um pão sem gosto. A murmuração cresceu novamente, e Moisés, em sua aflição, apresentou suas queixas diante do Senhor. A resposta veio como uma ventania suave: eu lhes darei carne pela noite e maná pela manhã. Naquela noite, as condições se transformaram. O vento soprou e trouxe uma nuvem de codornizes que encheram o acampamento. Era um banquete inesperado e sobrenatural, e uma voz ressoava em cada coração: o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Assim, Deus revelou não apenas sua capacidade de suprir necessidades físicas, mas também manifestou o desejo de habitar entre eles, modelando uma aliança mais profunda. Os israelitas estavam aprendendo lições através daquela experiência difícil. A consciência de que dependiam não apenas do pão, mas das promessas que Deus fez, se firmava em suas almas. No entanto, a jornada ainda estava repleta de desafios. Quando um novo inimigo apareceu ao horizonte, um grupo implacável e feroz, os cananeus, os israelitas se voltaram para Moisés em pânico. Como nos defenderemos agora? Moisés, sem titubear, ergueu sua voz e decretou: o Senhor lutará por nós. Estejam sossegados. Mas no fundo, a sombra da incerteza ainda dançava nas mentes do povo. Era um convite ao medo ou uma escolha pela fé? Nesse momento de crise, um manto de silêncio desceu, e a presença do Senhor se fez quase tangível. Prepare-se, porque o que está por vir desafiará a sua compreensão. Um novo pacto está sendo formado em meio a estas areias, um pacto que não será apenas físico, mas espiritual, gravado em seus corações, disse o Senhor a Moisés. As palavras eram dignas de veneração, uma promessa de transformação e um convite ao coração obediente. E assim, enquanto se preparavam para o próximo desafio, uma pergunta pairava no ar: estaria o povo pronto para receber a verdadeira libertação que o Senhor estava prestes a revelar? O deserto, em sua dureza, tornava-se um berço para uma nova expressão da aliança entre o Criador e seu povo escolhido. E no horizonte se avistava o tremor de um novo amanhecer. O sol havia se erguido, lavando o deserto com sua luz fervente, e os israelitas, apesar das contribuições divinas, ainda estavam ensombrecidos por sua incredulidade. O murmúrio de insatisfação ainda ressoava como um eco distante nos corações cansados. Se ao menos fossemos ainda servos no Egito, ao menos lá tínhamos o que comer, dizia um deles, sua voz imbuída de saudade e frustração. Diante da crescente impaciência, Moisés se voltou em direção à tenda do tabernáculo, onde a presença do Senhor lhe dava direção. Neste momento crucial, o Senhor falou novamente a ele: reúna o povo e diga que preparem-se, vou manifestar minha glória e deixarei um testemunho de minha fidelidade. Assim, Moisés subiu a uma elevação e, com voz forte, convocou o povo: aproximem-se, pois o Senhor se manifestará para vocês. Ele ainda escuta suas reclamações,
mas também deseja trazê-los a um novo entendimento de sua natureza. Um murmúrio de curiosidade se espalhou rapidamente entre os israelitas, enquanto Moisés começava a descrever o que lhes aguardava. Dentro do acampamento, o céu começou a se escurecer repentinamente. Nuvens pesadas se acumularam, e o povo espantou-se ante o espetáculo. Então, do meio das nuvens, uma luz brilhante começou a emanar, e uma voz ressoou como trovão: Eu sou o Senhor seu Deus, que os trouxe da terra do Egito. Agora é o tempo de muitos sinais e maravilhas entre vocês. Os israelitas, impressionados e temerosos, caíram rosto em terra. Moisés, sentindo a intensidade daquele momento, lembrou-se da promessa que Deus lhes fizera: através de vocês, eu darei a conhecer aos outros povos a minha grandeza e poder. Nesse instante, uma revelação profunda e transformadora começou a ser esculpida em suas almas, como se a própria essência da aliança estivesse sendo gravada em seus corações. No próximo dia, trarei água da rocha e o povo beberá, e assim, conhecerão meu poder e minha bondade. O Senhor declarou, e seu espírito se elevou nas mentes dos israelitas. Por entre o medo e a reverência, também havia esperança renascente. O dia seguinte amanheceu, carregado de uma expectativa elétrica. Todos se reuniram em torno da rocha que o Senhor havia designado. Moisés, com o cajado em suas mãos, ordenou que todos olhassem. Guardem carefulhe a palavra do Senhor, ele nos levantará da seca do deserto e nos mostrará a sua bondade. Com um golpe poderoso em sua vara, Moisés feriu a rocha, e, de imediato, grandes jorros de água cristalina brotaram, fazendo ecoar entre as pedras. O povo aplaudiu, jubilosamente, suas vozes se uniram em um cântico de reconhecimento e gratidão. A palavra de Deus estava se cumprindo ali, diante de seus olhos. Eis a consumação de meu plano para vocês, disse o Senhor novamente a Moisés, com uma voz firme. Afirme ao povo que esta água é um símbolo do que está por vir. Assim como saciei sua sede, assim também saciarei sua alma. O esplendor da obra do Senhor fez o ânimo deles resplandecer. Aquela manifestação não era apenas uma resposta a uma necessidade imediata, mas o prenúncio de algo maior, um futuro de promessa e esperança. Com esta água, lembrem-se de que eu sou a fonte de toda a vida. À medida que caminhavam, a compreensão de que a jornada deles não se tratava apenas de atravessar o deserto, mas de entrar na promessa, começou a se encaixar em seus corações. E até mesmo no desespero, um fio de expectativa crescia, e cada passo contava história de libertação e provisão. Mais alerta de um novo desafio surgiria, pois mesmo na esperança havia o desejo de desafios. A noite seguinte traria um teste de fé. Estão prontos para o que está por vir? Um adversário espreita, mas um novo milagre os espera, advertiu o Senhor a Moisés na calma da noite. As promessas divinas não cessariam, pois Deus estava arquitetando algo grandioso. Um novo sol estava prestes a elevar-se sobre o horizonte de suas vidas. Uma verdadeira libertação se aproximava. E assim, ao som da batida dos corações esperançosos e com a visão de um novo futuro, uma pergunta pairava no ar: o que mais o Senhor fará entre nós para que conheçamos sua glória e obedecemos a sua aliança? O sol começou a nascer sobre o acampamento israelita, tingindo o céu de dourado. No entanto, a luz da manhã não dissipou a tensão que pairava. Os israelitas, ainda animados pela recente manifestação do Senhor, agora estavam inquietos, seus rostos refletindo a luta interna entre fé e dúvida. Moisés, em sua tenda, sentia o peso da responsabilidade e a urgência da obra que ainda estava por vir. A presença do Senhor preenchia o ar, mas um sombrio pressentimento o envolvia, como um manto pesado. A partir de agora, um teste de caráter se aproxima, disse o Senhor a Moisés, enquanto a brisa matinal parecida levar os murmúrios da população. Amados de meu coração, esta próxima etapa demandará coragem e submissão. Moisés recolheu-se em oração, buscando a força necessária para guiar o povo através do período prova que se avizinhava. Ele sabia que, por detrás das dificuldades, o plano de Deus permanecia firme. O Todo-Poderoso não falharia em suas promessas, pois ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. No dia seguinte, o Senhor dirigiu Moisés para que instruísse o povo a partir para a jornada rumo a um novo lugar. Lembrem-se, Israel, que eu sou o Senhor, que os trouxe do Egito.
Não temam, pois a fé será seu escudo. Ele proclamou, sua voz ecoando pela multidão. Entretanto, à medida que marchavam, uma lentidão começou a prevalecer e a natureza tornava-se hostil. Olhando mais de perto, perceberam que um povo maldoso, os amalequitas, tinha se mostrado à distância, brandindo suas armas e gritando com hostilidade. Um temor apoderou-se de muitos, e o murmúrio de desânimo começou a ressoar entre as fileiras. Por que nos trouxeste aqui para morrer? É melhor que voltemos ao Egito. Clamavam alguns, em meio a lágrimas de desespero. Moisés, percebendo a crescente frustração, elevou os seus olhos ao céu, buscando o consolo do Senhor. Como faremos para enfrentar essa afronta? Ele é poderoso, mas nós somos fracos. Uma resposta fervorosa surgiu em seu espírito. Levanta-te, Moisés. Escolha um homem entre os nossos e vá para a batalha, eu estarei com você. Moisés, então, chamou Josué, um jovem valente escolhido para liderar o combate. Reúna o povo e prepare-se, pois hoje o Senhor lutará por nós. No cume da montanha, eu levantarei as mãos ao Senhor, enquanto eu o fizer, vocês prevalecerão. Êxodo 17:11. O espírito de coragem começou a brotar no coração dos israelitas, enquanto a fiel liderança de Moisés se mostrava novamente como uma fonte de esperança. Assim, os soldados marcharam sob o comando de Josué, enquanto Moisés subia a montanha. Suas mãos se ergueram em direção ao céu. O clamor pela intervenção divina ressoou em seu coração enquanto as sombras do conflito tomavam vida ao pé da montanha. A batalha rugia e o povo observava temerosamente. Enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas, a vitória inicial favorecia Israel. Mas, ao menor sinal de cansaço, quando suas mãos se abaiam, a sorte mudava e os amalequitas avançavam ferozes. Vendo fragmentos de desânimo nos olhos de Moisés, Arão e Hur, amigos e apoiadores, correram para seu lado, sustentando suas mãos, um de cada lado, até que o sol começou a se pôr. A batalha finalmente foi vencida, e Israel prevaleceu sobre os amalequitas. A alegria e a gratidão ressurgiram como uma fênix entre o povo. O Senhor havia demonstrado sua grandeza mais uma vez, e Moisés erigiu um altar, chamando de "O Senhor é minha bandeira", dando testemunho de que Javé havia lutado por eles. Êxodo 17:15. No silêncio da montanha, enquanto o sol se punha, Moisés ouvia a voz do Senhor mais uma vez. Por que se admiram do que eu posso fazer? Este é apenas o começo de um plano maior. Eu levarei meu povo à terra prometida, onde fluem leite e mel. Haverá mais desafios que perseguirão seus corações, mas lembrem-se, eu sou o Deus que alegra, que luta e que sustenta. Aquilo que parecia o fim de um dia de derrota era, na verdade, o prenúncio das bênçãos que viriam. Caminho à frente ainda reservava muitos testes, mas agora, em seus corações, havia uma certeza crescente, um propósito divino estava em movimento. Assim, um novo eco de esperança se levantava. Qual será a próxima ação do Senhor que os revelará em sua glória e cumprimento de sua aliança? Enquanto o povo de Israel celebrava a vitória sobre os amalequitas, o coração de Moisés pulsava com uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele sabia que a conquista era apenas uma pequena fruição do grande plano de Deus, e em seu espírito havia uma inquietude, um chamado para buscar a próxima instrução divina. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas, Moisés se afastou do acampamento. Ele buscou um lugar solene, onde a luz entorpecente da cúpula celeste pudesse conduzi-lo à presença do Criador. O som suave da brisa noturna parecia sussurrar promessas de esperança, enquanto Moisés, de joelhos, clamava ao Senhor: "Fala, Senhor, pois teu servo ouve." O céu iluminou-se como se os próprios anjos descessem em resposta. A voz de Deus ressoou, profunda e inquietante: "Em breve, você encontrará água amarga, e o povo reclamará de sede. Porém, saiba que sou eu quem proverá, e através desse teste, eu revelarei minha graça." Moisés, por um momento, sentiu uma onda de desespero envolvendo seu coração, a lembrança da incredulidade do povo ainda ressoava em sua mente. Como poderia ele permanecer firme diante de mais desafios? Contudo, as palavras do Senhor se firmaram em sua alma como um farol em meio ao nevoeiro. "Confie em mim, Moisés. Um sinal virá, e através dele, você saberá que eu estou convosco."
Na manhã seguinte, a jornada continuou com renovada determinação, mas não sem suas lutas. Logo, após um dia de marchas exaustivas sob o calor do sol, os israelitas começaram a reclamar. Os gemidos de sede ecoavam no ar, e a murmuração crescia como uma tempestade carregada. Por que nos trouxeste para morrer de sede aqui no deserto? É preferível que tivéssemos permanecido no Egito, onde tínhamos abundância. As vozes desesperadas entraram em conflito com a fidelidade das promessas de Deus. Turbado pelas queixas do povo, Moisés se dirigiu novamente ao Senhor, seu coração angustiado. O que farei com este povo? Estão à beira de me apedrejar. O Senhor respondeu com firmeza, mas também com compaixão: caminhe adiante, Moisés, e leve alguns dos anciãos de Israel contigo. Em certo lugar, eu estarei à frente, e com o bastão que você tem em suas mãos, você tocará a rocha, e dela surgirá água. Armado com essa instrução divina, Moisés convocou os líderes do povo e, em profunda adoração, partiu para a rocha. Ao vê-la, o peso da responsabilidade lhe invadiu novamente, mas ele lembrou-se das palavras do Senhor e, confiando, levantou seu bastão e golpeou a rocha. Em um momento espetacular, águas puras começaram a jorrar, fluindo como uma fonte viva e providencial, saciando a sede do povo e se tornando um testemunho do milagre divino. A emoção tomou conta da multidão, pois entre o desespero e a dúvida, o poder do Senhor se manifestou mais uma vez. Ele é o nosso Deus! Gritaram alguns, enquanto outros se ajoelhavam, adorando. No entanto, Moisés sentiu a presença de Deus novamente. Recorda o que fizeste, isso é um sinal da provisão que virá. Um dia, você levará esse povo a uma terra onde a abundância e a água nunca faltarão. O deserto é apenas uma fase, a promessa é substancial. As palavras ecoaram em sua mente e coração, ressoando com um significado profundo. A tensão ainda prevalecia, ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Mas, com cada ato de fé, um novo capítulo se revelava. E a cada passo, a dúvida dava lugar a uma confiança crescente em um Deus que nunca falharia. Enquanto a jornada prosseguia, Moisés sabia que havia algo mais. Ele estava prestes a conduzir o povo em uma nova etapa de libertação. Qual será a próxima prova que nos aguardará, e que sabedoria o Senhor nos revelará através dessas experiências? Ele se perguntou, ciente de que a caminhada apenas começara. Enquanto o sol despontava no horizonte, uma nuvem de incerteza parecia pairar sobre o acampamento israelita. Moisés, agora ensinado pela experiência recente, decidiu que facilmente não se deixaria envolver pelo desespero da multidão. Com o coração renovado por sua comunicação com o Senhor, ele buscou conduzir o povo com coragem. Os israelitas, entretanto, permaneciam inquietos. O canto da manhã era baço pelos lamentos que ressoavam entre eles. Estamos famintos. O que comeremos no deserto? Por que nos trouxeste a este lugar apenas para perecermos? A queixa coletiva ressoava como um eco persistente, uma lembrança constante dos riscos que enfrentavam em sua jornada. Moisés, percebendo o peso das palavras do povo, decidiu mais uma vez buscar o Senhor. Antes que a incredulidade do povo o atingisse, dirigiu-se ao local onde o Senhor costumava encontrá-lo. Ó Senhor, que faremos com esta multidão? Eles estão à beira da desolação. Sua voz tremia com a pressão da responsabilidade que carregava em seus ombros. A familiaridade da voz divina envolveu o espaço sagrado. Escute, Moisés. Eu farei chover pão do céu para vocês. O povo deverá sair e colher diariamente o quanto for necessário, para que aprendam a depender de mim. Eu provei de água, e agora os sustentarei com alimento do céu. A certeza dessas promessas trouxe paz ao coração de Moisés. Ele voltaria ao povo com uma mensagem que não apenas lhes apaziguaria, mas que também os testaria. Ele sabia que a provisão do Senhor não era apenas para saciar a fome física, mas para ensinar-lhes sobre a supremacia de Deus em todas as coisas. Assim, Moisés voltou ao acampamento e, diante dos israelitas reunidos, proclamou: Ouçam, ó Israel! O Senhor disse: Ao anoitecer vocês terão carne, e pela manhã, pão até se fartarem. Porquanto ouviu a murmuração que vocês levantaram contra ele.
A murmuração se aquietou por um momento, enquanto a expectativa começava a se entrelaçar com a esperança. Naquela noite, a brisa tranquila se transformou em um sopro fresco que trazia um perfume de esperança. As nuvens se reuniam e, ao pôr do sol, o céu se encheu de cores vibrantes. Subitamente, uma nuvem de aves que pareciam pássaros veio sobre o acampamento, e a multidão ficou pasma. As codornizes, com um toque do próprio céu, desceram e, em seguida, uma fina camada de orvalho se cobriu sobre a terra ao amanhecer. Quando o orvalho se evaporou, o chão estava repleto de um maná como flocos de orvalho que brilhavam ao sol. A visão do maná, e a recordação da carne das aves, acendeu um fogo de reverência. O que é isto? Perguntavam uns aos outros, olhando para a nova provisão que Deus deixará em seu caminho. Moisés, observando a cena com gratidão profunda, lembrou-se da promessa do Senhor. Ele se dirigiu a eles: este é o pão que o Senhor lhes deu como alimento. Cada um deve colher segundo o que pode comer. As vozes de adoração começaram a surgir entre o povo. Eles viam em carne e osso a graça revelada por meio da providência divina. A fome, que lhes antes trazia desespero, agora se convertia em uma tapeçaria de gratidão. Enquanto a multidão se alimentava, Moisés se afastou por um momento, olhando para os céus e agradecendo ao Senhor. E, uma vez sozinho, um inquieto desejo surgiu dentro dele. Senhor, tu tens demonstrado tua fidelidade, mas há mais que desejo entender. Qual é o propósito supremo dessa jornada para o teu povo? A resposta veio suavemente, como uma brisa doce: o deserto é o lugar de preparação. Em cada provisão, há um ensino. Em cada prova, há um caminho para mim. Em breve, eu revelarei a eles minha santidade e como devem viver segundo o meu desejo. Com um coração pulsando de expectativa, Moisés reconheceu que ainda havia muito por vir. E enquanto as colheitas da graça se espalhavam, uma dúvida ainda pairava: o que acontecerá quando o povo esquecer? Como manterão a fé diante de tantas libertações? A caminhada apenas começara, e a soberania divina estava em ação, preparando o caminho para algo ainda mais glorioso. Na manhã seguinte, o sol erguia-se no horizonte, aquecendo o chão coberto de maná. O povo saiu de suas tendas, agora revigorado pela esperança que o Senhor havia enviado. Moisés, ao compreender a grandiosidade do milagre, buscava em seu coração a sabedoria necessária para guiar a multidão que agora contemplava a generosidade divina. Reúnam-se! Gritou Moisés, esperando que o povo parasse um instante com suas colheitas. O Senhor ordena que colham o que necessitam para o dia, mas não acumulem para amanhã. Seu jejum e oração devem ser diários. Ele deseja que aprendam a confiar na sua provisão, pois cada dia será suficiente em seu tempo. Os israelitas, agora maravilhados pelo que viam, começaram a colher. Uns tomavam por si mais do que podiam carregar, enquanto outros, temendo o amanhã, pegavam apenas o suficiente. Houve discussões e murmurações, pois muitos se perguntavam se haveria comida no dia seguinte. A cada amanhecer, o maná aparecia como um novo milagre, e a cada coleta, a lição da dependência do Senhor se tornava mais clara. Contudo, alguns ainda não compreendiam. Eles desafiavam as instruções de Moisés, pois gradualmente um espírito de dúvida começava a surgir. E se não houver maná amanhã? E se os pássaros não descerem novamente? Murmuravam entre si. Enquanto isso, Moisés subia ao monte, onde o Senhor o esperava. A solidão daquela subida o carregava de uma expectativa profunda. Ele havia sentido a inquietação do povo no fundo de sua alma. Ó Senhor, por que eles persistem em questionar tua providência? Estás fazendo sinais visíveis, mas o coração deles parece endurecido. A resposta ecoou nas rochas envolventes, clara e poderosa: Moisés, neste deserto ensinar-lhes-ei a esperança. Cada milagre, cada provisão tem um propósito. Eles verão meus feitos, mas é necessário que seus corações se voltem para mim. Você já foi ensinado por isso. O Senhor explicou como, em tempos futuros, as gerações de Israel ainda olhariam para aqueles dias de maná como um testemunho da sua fidelidade. Moisés, entendendo a profundidade daquele ensinamento, desceu novamente ao povo, convencido de que cada queda de maná era um convite para eles confiarem inteiramente em Deus. Nos dias que se seguiram, o ritmo do acampamento se estabeleceu,
Mas a murmuração nunca se dissipou totalmente. Alguns, ainda assim, mais ousados, se afastavam das orientações de Moisés. Decididos a estocar o maná, eles instalavam suas reservas, e quando amanhecia, encontravam não apenas o mesmo maná, mas também vermes e a deterioração de sua própria falta de confiança. Moisés precisou encorajar com firmeza. Não se esqueçam da ordem do Senhor. Depender dele não é um sinal de fraqueza, mas de verdadeira liberdade. Ele quer que vivam em sua paz. Com o passar das semanas, o Senhor continuou a prover, e nas manhãs de Maná, a lição se tornava mais clara a cada culto de gratidão oferecido por aqueles que ouviam os ensinamentos de Moisés. O deserto começava a ser mais do que uma fase de privação, era um espaço de preparação sagrada e transformação. Entretanto, em meio às bênçãos, algo sombrio encobria os corações. Aos poucos, a frustração começou a brotar. No coração de muitos, a nostalgia das iguarias do Egito lançava sombras sobre a gratidão pelo que tinha sido dado. Ah, como gostaríamos de comer as melancias, as cebolas e os pepinos do Egito ao invés desta comida sem gosto! Lamentavam outros. Moisés, sentindo a carga da frustração do povo, levantou sua voz a Deus novamente. Ó Senhor, ouvi as palavras deles. O que farás? Foi nesta noite em que a resposta ressoou em meio à brisa suave que flutuava pelo acampamento. Moisés, eu trago um novo ensinamento. O desejo por carne se transformará em um teste final. Quando o povo clamar novamente, trarei os ventos do sul e as aves em abundância. Eles experimentarão mais do que um apetite saciado, eles enfrentarão a realidade da discórdia e a gravidade da escolha de corações endurecidos. Enquanto as estrelas brilhavam sobre o deserto, Moisés percebeu que o verdadeiro teste da fé do povo não estava apenas nas provisões, mas na capacidade de lembrar e celebrar o que o Senhor havia feito e ainda faria. Ele voltou ao acampamento e proclamou: preparem-se, pois o Senhor ouvirá seus clamores, e uma nova revelação de sua providência se aproxima. Ouvindo isto, muitos acharam esperança na palavra, mas um frio mistério permanecia, até que ponto cada um estava disposto a confiar no Senhor em meio às provações. O propósito de Deus se desdobraria, e mais uma vez, a jornada de aprendizado se aprofundaria. Na alvorada seguinte, as nuvens pareciam se dispersar, e um cheiro novo, como de carne assada, se espalhou pelo acampamento. O povo despertou confuso, os sentidos aguçados, e logo avistaram aves pequenas voando de maneira sobrecarregada, pousando a algumas distâncias entre as tendas. Quando o primeiro empurrão de excitação se esvaiu, um murmúrio tomou conta da multidão. Que é isso? Alguns perguntavam, com os olhos fixos nas aves que se deixavam capturar facilmente em meio à poeira do deserto. A promessa do Senhor começava a se cumprir enquanto as aves desciam como resposta à tristeza e à ingratidão que surgiram entre eles. Moisés, observando o caos de expressões faceiras, dirigiu-se ao povo e elevou a sua voz. Este é o dia que o Senhor fez. Ele ouviu seus lamentos e trará carnes para saciar sua fome. Saibam, porém, que cada ato de sua bondade traz consigo uma responsabilidade. Vocês devem lembrar que há um preço na ingratidão, e este teste é para que seus corações se voltem a Ele. A provisão do Senhor não deve ser um motivo de desafio, mas sim uma oportunidade de confiança. Enquanto muitos, ainda entorpecidos pela nostalgia, corriam para capturar as aves, outros se aglomeravam em um círculo, ponderando sobre as palavras de Moisés. Uma jovem chamada Miriam, irmã de Arão, colocou a mão no peito e questionou-se se havia sentido verdadeiro arrependimento por ter desejado algo além do que Deus poderia dar. Ela viu a luta de sua própria alma refletida nas expressões de seus companheiros. Em meio à expedição frenética, um grupo mais específico se separou para se unir em oração, inclinando suas cabeças em humildade. Eles reconheceram a regência de Deus sobre suas vidas, em meio a insatisfações. De repente, uma visão sobrenatural se apresentou a eles, uma nuvem na forma de um cordeiro, empoleirada em uma rocha próxima, como se aguardasse o momento certo para ser sacrificado. Moisés, que havia estado em oração, percebeu a instalação do divino e sentiu a necessidade de conduzir o povo na adoração. Não era uma mera recolha de carne, mas um altar sendo preparado. Povo de Israel! Ele exclamou, sua voz ecoando como um trovão na vastidão.
Reúnam-se novamente e preparem os corações. O Senhor não é apenas o provedor, mas também o nosso Salvador. Este alimento é um símbolo do seu amor pela vida que foi sacrificado. E assim, em meio a esse clamor espiritual, o povo começou a se agrupar, refletindo sobre as verdades que Moisés proferia. O desapego que alguns mostraram ao correr atrás das aves contrastava com a busca de outros pelo Senhor. Entre a carne que cobria suas mesas, o que se revelava era uma profunda intenção de restaurar a relação com o Criador. No entanto, no fundo do deserto, longe das cânticos de gratidão que ecoavam, alguns ainda se opunham a estas verdadeiras promessas. Somente carne não saciará a nossa essência, diziam, com murmurantes desabafos. É a abundância que traz o contentamento. A insatisfação continuava a ruminar, e a divisão crescia, como serpentes espreitando entre as sombras. De noite, quando todos se acalmaram e as fogueiras começaram a expelir o calor da compaixão e da comunidade, o Senhor dirigiu-se mais uma vez a Moisés. Prepare-se, Moisés, para um novo pacto. Este povo verá não apenas o fornecimento físico, mas a criação de um espaço sagrado em seus corações, onde meu espírito habitará. Através das dificuldades e dos testes, eles aprenderão a paixão pelo que é eterno. Moisés, tomado pelo poder do que ouvia, sentiu uma expectativa divina brotar em seu ser. Ó Senhor, como se revelará essa nova aliança? Indagou, sua voz ecoando nas montanhas silenciosas. Quando o maná cessar e as aves não mais descerem, eles olharão para o céu e clamarão por mim. Então, eu lhes mostrarei o caminho para a terra prometida e revelarei a profundidade da minha misericórdia, respondeu o Senhor, a sua presença inegável agora nas palavras que soavam como um hino antigo. Assim, Moisés voltou ao povo, seus passos firmes. Conscientes de que a jornada ainda estava longe de terminar, mas eles se encontrariam com a realidade divina em tamanho e poder. As esperanças seculares eram mantidas à distância pelo amor imutável de Deus, e uma nova expectativa se formava naquelas terras áridas. A verdadeira mudança estava por vir, e o significado daquela convocação começava a emergir, revelando que o Senhor realmente desejava fazer entre eles e através deles. O desenrolar da história de Moisés e do povo de Israel estava prestes a tomar um novo rumo. Após os sinais e as maravilhas que resultaram na liberdade e na provisão, a jornada pelo deserto não era apenas uma travessia física, mas uma metamorfose espiritual. Enquanto os israelitas se reagrupavam após a explosão de bênçãos, uma atmosfera de expectativa pairava sobre eles. As lições da dependência, da gratidão e do arrependimento estavam se tornando aparentemente claras, e o céu parecia se preparar para um novo desafio. Na madrugada seguinte, enquanto o orvalho ainda brilhava sobre o chão do deserto, Moisés foi convocado novamente. O Senhor falou com ele de forma intimista, revelando os planos que se entrelaçavam com os corações de seu povo. O que eu estou prestes a fazer será um marco na história de vocês, disse Deus, a voz serena ressoando entre as pedras quentes. Eu os levarei a um lugar de profunda transformação. Moisés, percebendo o peso das palavras do Altíssimo, perguntou, como se dará essa transformação, Senhor? O que devemos fazer para nos prepararmos? E a resposta de Deus foi poderosa, no mês seguinte, vocês celebrarão a Páscoa, um memorial de libertação. Acima de tudo, vocês devem estar prontos não apenas para recordar o passado, mas para olhar adiante ao que eu farei em vocês. As instruções que darei para essa cerimônia não serão somente tradições, será a fundação da sua nova vida. Eles precisam entender que cada ato de obediência traz a sua presença. Assim, Moisés convocou o povo e, com firmeza, anunciou, o Senhor nos dará instruções sobre a Páscoa, um momento em que, dentro de algumas semanas, nos reuniremos como uma nação, celebrando a redenção e aguardando a manifestação de sua graça. Um murmúrio de curiosidade ressoava, misturado com a antecipação do que os aguardava. Enquanto isso, a calmaria do deserto foi bruscamente interrompida. Mensageiros de um novo desafio surgiram, os edomitas estavam próximos, e sua aproximação provocava temor. O que faremos quando o inimigo nos cercar? A voz da dúvida ecoava entre os israelitas. Moisés percebeu que a jornada da fé tinha mais camadas do que esperava. Não se tratava apenas de saciar a fome ou a sede, mas de fortalecer corações fracos. Retornando à tenda do Senhor, ele agonizava em oração. Senhor, como enfrentaremos esta nova ameaça? Entretanto,
Mesmo assim, tua promessa ainda ressoa. Foi nesse clamor que Deus falou de novo: diga ao povo que não se tema. Eu lhes darei vitória. Lembrem-se de que a batalha é minha e eu os conduzirei. Através da Páscoa, vocês se recordarão de quem eu sou e do que sou capaz. Com renovada determinação, Moisés se dirigiu ao povo e, em meio ao murmúrio e ao medo, proclamou a coragem que vem de Deus. Assim como o Senhor foi fiel nas águas do Mar Vermelho, Ele lutará por nós novamente. Confiança é o que o agrada. Preparem-se para a celebração da Páscoa, que cimentará nossa identidade como povo escolhido. A poderosa aliança que Deus estava formando exigia a disposição do povo em caminhar em fé. Os preparativos para a Páscoa começaram, e cada família se reuniu para selecionar um cordeiro sem defeito, sacrificando-o em obediência à instrução divina. As casas eram marcadas com o sangue do cordeiro, um sinal visceral de proteção. O deserto tornou-se um lugar de esperança renovada, enquanto os israelitas, diante das dificuldades, buscavam sempre lembrar o quanto havia um propósito maior do que sua própria história. Na noite da celebração, enquanto cada casa estava iluminada pela luz tremeluzente das velas, a voz de Moisés soou alto: lembrem-se, este ato é mais do que apenas uma refeição, é uma manifestação da graça. O sangue do Cordeiro nos lembra de que Deus é a nossa salvação. O povo se sentiu fortalecido, unindo-se em adoração. Eles sabiam que um inimigo se aproximava, mas agora tinham um sinal, um memorial da fidelidade de Deus. E assim, naquela noite de transformação, enquanto comiam apressadamente, preparavam-se para a fuga e para a nova vida, uma pergunta ressoava em cada coração. Estariam prontos para o que o Senhor estava prestes a fazer dentre eles? Estariam dispostos a confiar na sua soberania, mesmo diante das ameaças? A Páscoa se tornaria não apenas um marco de libertação, mas um ato de fé, preparando os israelitas para o que estava por vir. Deus, em sua infinita misericórdia, estava orquestrando a história de seu povo de maneira grandiosa. O que se desenrolaria nas horas seguintes, no rastro da obediência e do sacrifício, iria moldar não apenas uma nação, mas a própria narrativa da redenção. Qual seria o próximo ato no plano soberano do Criador para seu povo escolhido?